Valeu, moçada, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vamos falar sobre a situação dos goleiros do Tricolor, gurizada, porque nós precisamos falar sobre o goleiro Breno. O Breno estava no Tricolor, ganhou oportunidades no ano passado, assim como o goleiro Gabriel Grando, mas nunca foi um goleiro que chamou a atenção do técnico Renato Portaluppi. O Grêmio, vendo que Breno estava perdendo oportunidades, perdendo chances de daqui a pouco se dar bem lá fora, e o Grêmio conseguir uma boa venda com o Breno, o Grêmio acabou emprestando o goleiro ao Bari, da segunda divisão da Itália. Acontece que esse empréstimo tinha um passe fixado na casa dos 8 milhões e 200 mil reais, 1,5 milhão de euros, caso o Bari conseguisse o acesso para a Série A italiana, caso que também não veio a acontecer. O Bari hoje, muito pelo contrário, está lutando para permanecer na Série B. Por hora, então, a continuidade do Breno lá na Itália, lá no Bari, ela está praticamente sacramentada. Ele não fica, ele vai voltar para o Tricolor. É importante nós colocarmos aqui que, embora a campanha do Bari não tenha sido legal, não tenha sido a esperada, o Breno foi um dos grandes destaques do campeonato italiano. E, inclusive, chegou a chamar a atenção de algumas equipes da Itália que chegaram a fazer sondagens pelo goleiro. Mas essas sondagens não evoluíram a uma proposta, não chegaram a conversar com o Tricolor para, quem sabe, o Breno continuasse por lá. E, por hora, a informação é que o Breno deve mesmo retornar a Porto Alegre e ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Mas lembrando, as coisas podem mudar. Recém está terminando a temporada lá na Europa e o Breno ele tem um detalhe muito importante. Ele já está falando a língua local e também tem passaporte italiano, o que ajuda bastante, porque ele não entra, por exemplo, naquela lista de estrangeiros, naquela cota de estrangeiro numa equipe italiana. E isso, claro, ajuda bastante. Um bom goleiro, um goleiro que não entra na cota de estrangeiro e que fala a língua, que entende o que o técnico quer dizer, é importante, e o Breno seria um bom reforço para qualquer equipe da Itália hoje, e por isso ele está chamando a atenção por lá. Lembrando, quando ele foi emprestado ao Bari, ele acabou renovando seu contrato com o Tricolor até o final de 2025, tá? Então ele tem um vínculo bem longo ainda com o Tricolor, o goleiro Breno, que por hora deve voltar ao Tricolor no final desse mês. Agora um detalhe sobre goleiros que a gente precisa colocar aqui, é que o Cássio, que nesse momento está indo para o Cruzeiro, quase veio para o Tricolor. Essa informação ela foi trazida agora no início da tarde pelo jornalista João Batista Filho, lá no seu canal. O Grêmio, lembra que a gente chegou a conversar aqui, chegou a dizer, olha, o Grêmio está negociando com o Cássio, mas o Grêmio não tem negociação com o Cássio, não tem nada sobre isso. Mas sim, o João Batista conseguiu confirmar. Houve uma negociação do Grêmio com o Cássio. E o melhor, ou o pior, dependendo da tua opinião, o Cássio esteve muito próximo de vir para o Tricolor, porque o Cássio ele estava numa situação complicada no Corinthians. O Corinthians tinha recém mudado a sua presidência, o Corinthians avaliava mudar, finalizar ciclos, como terminou o Juliano, Renato Augusto, alguns jogadores que saíram do Corinthians, e a saída do Cássio para a presidência do Corinthians era dada como certa, um fim de ciclo, e o Cássio já estava percebendo isso. Só que nesse meio tempo, o Corinthians mudou de técnico. Sai o Mano Menezes, chega o novo técnico do Corinthians e o Cássio resolveu esperar, ver se mudaria o ambiente, se as coisas melhorariam, e ele acabou permanecendo no Corinthians. O Grêmio ficou naquela história de Marcelo Groy, Marquezin, veio o Marquezin e a vida seguiu. Agora o Grêmio até contratou o goleiro Rafael Cabral, que veio do Cruzeiro, e o Cássio está indo para o Cruzeiro. Só que um detalhe também acaba chegando no Grêmio agora, porque o Gabriel Grando, ele sai do Grêmio para ir para o Cruzeiro, porque aqui no Grêmio a gente sabe que ele não tinha um cenário para jogo, a torcida já não tem toda aquela paciência mais com o Grando, o Renato também não tem aquela aderência toda no Gabriel Grando. Então o Gabriel Grando ele vai para o Cruzeiro na tentativa de ganhar oportunidades. Só que com a chegada do Cássio, a gente não vai imaginar que o Cássio vai ser reserva do Grando, né? A não ser que o Cássio vai muito mal, ou daqui a pouco acabe lesionando, aconteça algo do tipo. O Cássio está chegando no Cruzeiro para ser o titular, e o Grando deve perder espaço, ou nem ganhar esse espaço que ele saiu do Grêmio para conquistar lá no Cruzeiro, e pelo visto não vai conseguir. É importante colocarmos que o Grando ele está emprestado ao Cruzeiro até o final dessa temporada, tá? E tem um passe fixado, assim como o Rafael Cabral está emprestado ao Grêmio, e também tem um passe fixado. Gente, vamos falar sobre questões de mercado, tá? O Calhau Dornelles trouxe para nós nas últimas horas que o Tricolor ofereceu o meia Gabriel Silva, formado nas categorias de base do Tricolor, 21 anos,
a Ponte Preta. O Grêmio tá tentando se desfazer desse jogador, porque é um jogador que no passado foi emprestado ao Coritiba, no início desse ano foi emprestado ainda a Limeira para jogar o Campeonato Paulista, ganhou poucas oportunidades nas duas equipes, e essa baixa minutagem que ele tem nesses últimos times que ele passou é que gera essa desconfiança na Ponte Preta de levar esse negócio adiante. Detalhe então, o Grêmio ofereceu o jogador à Ponte Preta e aguarda um retorno da equipe paulista para ver se segue as negociações ou não. Não sendo para Ponte Preta, o Grêmio deve seguir oferecendo esse jogador, tentando um negócio para abrir mais espaço na folha salarial. Um detalhe importante, o Grêmio deve mudar alguns rumos nessa janela de transferências, tá? A gente falava muito em reforços, falava muito em chegadas de grandes jogadores, daqui a pouco nomes de impacto, e a coisa pode dar uma mudada aí por conta desses últimos prejuízos que o Grêmio teve com a enchente, tá? O Grêmio teve a perda de receita na loja, porque a situação financeira do estado ela caiu bastante e a tendência é que fique pior. A recuperação do CT Luiz Carvalho, a recuperação do CT Cristal, do CT Eldorado, de Eldorado no caso. Então assim, tem mais arrecadação do quadro social que vai cair, com toda certeza vai cair, a situação tá terrível, né, a situação econômica. Então assim, o Grêmio já se planeja, já começa a tentar ver o que vai ter de prejuízo daqui pra frente para poder pegar um guia. A situação vai mudar, tenham certeza disso. O Grêmio não vai fazer todo aquele esforço que estava previsto nessa janela de transferências, porque a situação ela vai ficar um pouco complicada. É aquele famoso, sabe, a situação vai apertar, vai dar uma apertada. Sabe, é a mesma coisa da nossa vida financeira, nossa casa, a gente às vezes tem que apertar daqui, apertar dali. O Grêmio vai fazer isso porque o Grêmio precisa fechar o ano, o financeiro precisa fechar da forma como foi feito o acordo lá no início do ano. Tem questão de vendas ainda que o Grêmio precisa fazer, então vamos acompanhar, mas que vai ter que mudar, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, tô te plantando qualquer notícia aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!